Sem lenha, o fogo se apagará. E para que o fogo não se apague em nossa vida, a gente não pode ter as mesmas atitudes que os nossos discípulos estavam fazendo no caminho de nós. E a primeira coisa, para que o fogo não se apague na nossa vida, eu preciso nunca olhar. Quando eu olho para trás, eu estou olhando para o meu velho homem, eu estou olhando para a condição a qual eu vivia, eu olho para a condição de onde Deus vivia. Então, é que Deus me tirou o ano. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz: descerta porque dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A condição que ele nos tirou foi de mortandade. Resgatou para esclarecer a sua palavra. Mas amanhã no terceiro dia do capítulo 24. O rei havia sido roubado e tem traído e assassinado do modo mais brilhante. Aí os discípulos estavam dispersos, tristes, angustiados, paralisados, por mais que Jesus não havia explicado para eles a sua missão. Eles ainda não havia cumprido. Vice-versa, vão pecar, que mar a solidão do mar. Os nossos discípulos voltam para o caminho de Emaús. Emaús ficava a 70 estádios da cidade santa, cerca de 7 milhas romanas e meia, cerca de 10 quilômetros de distância. Emaús não era um lugar de sacrifício da vida dele. O desgaste da missão não era Emaús. O desgaste da nossa missão não é viver a vida que o diabo quer, é a maneira que Deus quer. E aonde Deus queria os nossos filhos? Jerusalém. Ele volta para o passado, para a sua vida medíocre e volta, tornando lamentos e abismos. Mas no meio do caminho, repita comigo, no meio do caminho, Jesus não desiste do próximo. É o fio de escarlate, muito fina, invisível. O invisível é mais real do que o visível. Porque antes de existir aquilo que eu pego, que eu apago, o invisível, gente. E o que prevalece é o sobrenatural em nós. Quando eu compreendo essa palavra, eu vejo Jesus seguindo. Aí os discípulos estavam com os olhos fechados para que não conhecessem. E Jesus pergunta: fiquei tratando a bebida e encaminhada. O que vocês estão conversando? Eles olharam para Jesus e disseram: és tu peregrino em Jerusalém, que não sabe as coisas que têm sucedido nesses dias? E Jesus disse: Pai, as que dizem a respeito de Jesus de Nazareno, que foi poderoso em obras e falado diante de Deus, mas os principais dos sacerdotes o entregaram e o crucificaram. Contudo, hoje já é o terceiro dia que essas coisas sucederam. Sabe o que acontece? Jesus começa a declarar para eles: todavia, mas o ponto se conta aqui. Para que o povo não se apague, Jesus restaura a palavra em nossa vida, porque muitas vezes temos permitido que o diabo roube a nossa promessa. Custou anos voltando, reclamando, falando, e não confiamos naquele que nos garante a sua palavra e a sua verdade. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque o fiel é o que ele começou a rasgar a disciplina, entregava aos discípulos, discorrendo em
E Deus declara que você é mais do que vencedor. Declara que você pode todas as coisas naquele que fortalece. Porém, ele caminhava com Deus. Nessa caminhada com os discípulos, Jesus começa a declarar a sua mensagem e diz para eles: ó, necessitados de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Aquela palavra já começava a arder o coração dos discípulos. E o que é mais interessante é que quando Jesus chega a aldeia para onde ele exatamente ia, os discípulos falam e Jesus faz algo interessante. Ele começa a caminhar, e os discípulos. Repita comigo: Jesus tem propósito. Quando Neemias recebeu a mensagem do seu irmão Ananias, informando a situação em que se encontrava Jerusalém, quebrada, destruída, muros ao chão, completamente deteriorada, no período do cativeiro babilônico, o morro da cidade arrastado, ele ora, jejua e vai na presença do rei, e quando chega lá para servir a Santo Senhor, o seu Senhor recebe o seu semblante, e ele diz: o que me pede agora? Ele diz que a capacidade dos meus pais foi estar fora. O rei da Casa Branca para Neemias executar, sabe por quê? Neemias tinha objetividade. Deus só usa alguém digno. Se a minha visão é limitada, eu não tenho como chegar. Porque só chega quem caminha e sabe aonde exatamente. Quando eu compreendo o chamado de Deus, como Neemias, é porque Neemias sabia o que ia fazer, mas não dependência de Deus. Neemias encontrou aquela cidade em 59 dias. E o segredo das profões, Neemias capítulo 6, versículo 9, ele diz: Senhor, esforça as minhas mãos. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo de uma o povo só pode arder e a terra depender. O povo só vai arder se eu não olhar para trás, se eu não permitir que o diabo roube esta palavra. Quando eu entendo isso, aí os discípulos, no versículo 29, no capítulo 24 de Lucas, ele diz assim: olha, fica conosco, já terminou o dia. Você acha que ele estava vendo a necessidade do viajante? Porque o dia já estava determinado para que o viajante não pudesse pegar a noite. A necessidade era dele. E ouvir a palavra de Jesus. A necessidade era dele. Jesus conseguiu o alto do céu para os discípulos provocar dentro do coração dos discípulos da sua presença. Glória a Deus. Queridos, quando nós temos isso aqui como respaldo, o diabo nunca rouba o projeto. Eu me lembro de uma jovem, ela faltava uma semana para o seu casamento. E uma semana para casar, o seu noivo chegou para ela e disse: olha, está difícil. E eu tenho uma proposta para fazer para você, e eu preciso que você me dê essa prova de amor. Eu não estou aguentando mais, e eu preciso que você durma comigo antes do casamento. Porque se você não fizer isso,
Eu deixo tudo aí que a gente pagou. E vou embora comigo. Ela olhou para ele, fixo nos olhos e disse, não, eu vou para a igreja, da igreja eu fico a mamãe que vou dormir na casa de uma amiga e a gente vai para onde você não. O culto à noite na igreja, muito avivada, o jovem nunca deu tanta glória a Deus na vida dele, porque teve a noite dele. Tudo que os irmãos falavam, ele estava lá, glória a Deus! E a jovem sentada aqui em cima, e ela pede a oportunidade ao diácono da igreja, ele olha para ela, ela pega o microfone e diz, só o igreja só faz o Senhor, veja mesmo. Irmãos, eu estou aqui, porque eu quero hoje me pedir uma prova de amor. E nessa noite eu quero dar a minha maior prova de amor. E não para ele, mas para o meu Deus. Tirou a aliança do Deus, venha buscar, porque a partir de hoje você não é mais meu Deus. A minha aliança